Estou aqui com a minha Bíblia aberta no capítulo 42 do livro de Jó, a partir do versículo 2, que diz: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jó, mas sempre é importante relembrarmos essa história tão extraordinária, essa inspiradora que é a história de Jó. No capítulo 1 nós vemos que a palavra de Deus diz que ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal e que de um momento para outro a sua vida virou de cabeça para baixo. As circunstâncias mudaram. Um homem próspero, um homem que tinha 10 filhos, agora se encontra diante de uma grande tragédia. Ele perdeu tudo, inclusive os seus filhos. E a palavra de Deus nos fala, durante esses 42 capítulos, todas as circunstâncias de sofrimento de Jó. Jó é sinônimo de sofrimento, mas também é sinônimo de superação. É sinônimo do que nós dizemos de dar a volta por cima. Mas com certeza ele não conseguiu nada disso sozinho. E nós aprendemos muito com a história de Jó. Uma das coisas que aprendemos é que, embora Jó fosse um homem temente a Deus, isso não fazia com que ele estivesse imune aos problemas da vida. Quando eu leio no Novo Testamento, eu vejo que esse mundo, ele está no maligno. Este mundo, ele sofre as consequências da desobediência do relato que temos lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E assim, trouxeram todo tipo de maldição sobre a face dessa terra, de acordo com a palavra de Deus. Então, por mais que Jó fosse um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que praticava boas ações, um homem que conhecia a palavra de Deus e tinha um relacionamento íntimo com Deus, isso não fez com que ele deixasse de sofrer. E o sofrimento dele foi tão angustiante, tão tremendo, que parecia que ele não iria suportar. Tanto é que a sua esposa, já nos primeiros capítulos do livro de Jó, ela diz para ele que ele deveria amaldiçoar esse Deus a quem ele servia e morrer. Então, amados, era uma situação realmente das piores possíveis. Isso nós aprendemos que, de repente, mesmo que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, isso não fará com que a gente deixe de ter problemas e dificuldades. Eu gosto da história daquela mulher que tinha perdido seu filho num acidente e perguntou ao pastor, disse: Pastor, se Deus cuida de nós, se Deus nos ama, onde ele estava quando meu filho foi atropelado por aquele veículo? E o pastor disse àquela mulher: ele estava no mesmo lugar onde ele se encontrava quando o seu filho, Jesus, estava morrendo naquela cruz. Então o sofrimento na vida, ele é inerente. Agora, o segundo aspecto que eu gostaria de frisar nesse vídeo é o seguinte: é que é diferente você passar por um sofrimento sem a presença de Deus e passar por um sofrimento com a presença de Deus. E é isso que nós vemos na história de Jó. Deus não abandonou a sua própria sorte, embora todas as circunstâncias demonstrassem isso. Mas no interior de Jó, ele tinha certeza de que Deus estava no controle da sua vida e que era melhor estar passando por aquela situação com Deus do que estar vivendo uma vida cheia dos prazeres, mas sem a presença de Deus. E aqui ele termina dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor entende todas as coisas, que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Então aquilo que estava acontecendo na vida de Jó, Jó entendeu que era dentro dos propósitos de Deus e ele simplesmente obedeceu e foi vitorioso. Assim, eu digo a você, e Deus fala no meu coração também, vamos nos manter firmes no propósito, realmente, no propósito de obedecermos ao Senhor, de vivermos o seu propósito, seja na alegria ou na dor, mas com a presença do Senhor em nossas vidas, nós seremos sempre vitoriosos. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém.